entrar num título do Calquei aqui bem tremendo, onde eu quero que você preste bem atenção, para que saibamos como administrar bem isso na sua mente, e para aqueles que nos ouvem através da internet, do WhatsApp, para que eles possam crescer também todos nessa graça e viver uma vida boa na terra, porque esse é o pensamento que Deus tem. Ele diz: os pensamentos que eu tenho sobre vós é pensamento de paz. Esse é o pensamento de Deus para nós. E nós estamos vendo que o mundo não tem paz. Não é verdade? O mundo não tem paz. O pensamento para o mundo dos ímpios é guerra e não paz. Porque o que nós temos assistido nesses últimos tempos é muito doloroso, não é isso? Para os ímpios, não para nós. Abençoado, o Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento. Sabe para que serve olho? É para enxergar, não é isso? E a sua mente processar o que o olho enxerga. Estou falando olho carnal aqui, né? Esses olhos aqui. Que se não tiver uma direção espiritual, você entra em loucura. Porque os finais dos tempos vão ser muito dolorosos. Vão ser muito doloroso o final dos tempos. Não vai ser uma aguinha com açúcar, não, abençoado. Nós vamos ver muito sofrimento. Porque não é o que diz o Davi profetizando? Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E somente com teus olhos contemplarás e verás o quê? O castigo. Você conhece o castigo de Deus? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Ali foi um castigo. O que aconteceu ali? Foi um caos violento. Caiu pedras de fogo e quando batia numa pessoa, espedaçava ela, meu irmão. Sim, então veja bem, abençoado, quando o povo saiu do Egito, qual foi o castigo de Faraó, os ímpios? Que veio as pragas sobre eles? E a última foi o quê? Mata todas as crianças até que seja o quê? Únicos, né? Filho únicos, primogênitos. Primogênito, filho único. E o que aconteceu? Os meninos morreram? Morreram. E o povo gritou? Os egípcios gritaram. Ao sofrimento. E o povo de Deus quietinho na casa dele, só ouvindo os gritos. O terror que foi uma coisa violenta, meu irmão. O anjo da morte veio e foi matando tudo. Os egípcios, os judeus quietinho na casa dele. Quietinho, é Deus. Não mexe não, senão sobra para ti, meu irmão. Fica quieto. Então, meus irmãos, se nós não tivermos preparados por essa palavra, você vai falar que Deus é injusto, hein? Você vai falar, não, isso é injustiça. Isso é injustiça. Vocês vão falar, isso é injustiça. Fala, abençoado, rapidinho. Mas como é que ela vai falar que sua ministra não sabe onde é? Povo. Tudo. Então o que acontece, abençoado? Nós somos um povo que está sendo preparado para ver uma desgraça total na terra. A palavra fala que vai ter um terremoto
que vai dividir a terra em 1/3. Você sabe o que é isso, abençoado? Imagina, o que você está vendo aí é... Então, muitas coisas vão acontecer. Como é que está o seu temperamento? Você é emotivo? As mulheres devem ter cuidado, porque as mulheres são muito emotivas. E vocês vão ser pegas se vocês não endurecerem aí, não fortalecer o espírito. E as coisas estão acontecendo, e os meios de comunicação estão manifestando para nós, nos preparando. Isso é uma preparação para o que vai acontecer, porque a palavra diz que o ímpio vai ser lavado da terra. E para ser lavado, o que vai acontecer? Profetizou o doutor José Luiz, o profeta de Deus, que a terra encherá de quê? Você vai passar em cima de cadáver assim, ó. Não, peraí, que frescura é essa, rapaz? Que bobeira é essa? Está escrito que vai acontecer, você tem que ficar firme, rapaz. Porque está chegando o grande dia, você imagina o que vai acontecer, não o que está acontecendo. E para desse negócio, tadinho, coitadinho, ó, vocês estão preparados, estão sendo preparados para um absurdo na terra. É para um absurdo. Deus quando age, meu irmão. Igual eu estava lá cortando o cabelo, o rapaz falou, Mourão, você viu? Eu falei, o quê? Lá, os meninos morreram. Eu falei, bom. Eu falei, rapaz, Deus fez o bem e criou o mal. Deus extermina as pessoas. Deus extermina as pessoas na terra. Ele falou, que é isso? Eu falei, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Nada é de ninguém, é Deus que está promovendo isso. E vão chorar as pessoas que não conhecem Deus. E ele falou, que Deus abençoe as pessoas. Eu falei, não está abençoando, não. Deus abençoa as mães. Não está abençoando, não tirou os filhos dela. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Antigamente era o diabo. Ele tinha o poder da morte. Mas na cruz, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E ele foi até as regiões inferiores da terra e tomou a chave da morte e da vida. Tudo está na mão de Deus agora. Você está preparado para isso ou você ainda está frouxo? Os frouxos não entram no reino de Deus, não. Nós compadecemos? Sim, compadecer é uma coisa. Agora ficar chorando, então vai viver com eles. O abençoado, eita, quem não está engolindo essa palavra bem, vai sofrer pra caramba. Ou melhor, está sofrendo. Tem gente que olha aqui e começa a chorar. Você está chorando por quê? Destruiu, mas quem fez aquilo? E você está dizendo que Deus está errado? Pô, você é louco, cara. É doloroso. Mas você está falando que Deus está errado, porque você está chorando. Eu não vou ficar rindo, igual um palhaço também. Não vou fazer isso. Mas eu vou ficar na minha. E verás o castigo dos... Quem é ímpio, meu irmão? Não fala o sexo, não. Pode ser masculino, feminino, pode ser criança. O ímpio já nasce ímpio. Uma que tem criança que já assim, é a natureza dela. Ela é natureza. Como também já nasce filho. Não é assim? Quando Jacó, né, e Isaac, né? Eles estavam no interior da mãe. E ali Deus escolheu um para perdição e outro para salvação. Como é que você explica isso? Isso é brincadeira. Então vamos parar com isso, tá? Vamos ser firmes, convictos e prestar bem atenção na palavra para não ser pego de surpresa. Porque a vinda do Senhor para a transformação, você vai ver enxofre caindo, pedras e destruição total. Você vê as guerras que estão sendo prometidas aí, ó, é para destruir milhões de pessoas, abençoado. Não é para destruir 1000 pessoas, não. Não tem. Aonde for, vai haver a desgraça, vai haver a tormenta, vai haver a destruição. Se você não estiver espiritualmente firme,
você vai envergonhar. Você vai envergonhar e os anjos vão falar, eita, e agora? Como é que eu faço com esse cidadão? Vai ou fica? Eu não quero dar essa dúvida para eles, não. Estou firme, não, esse aí está firme. Eu salvo ele ou não salvo? É filho de Deus ou não é? Como é que eu faço aqui, Senhor? Ele está falando que isso está errado, ele está dizendo que o Senhor está errado. O Senhor fez isso, o Senhor está errado. Ele está querendo ensinar o Senhor. Pô, caramba, como é que eu faço dessa aqui agora? Então, nós estamos sendo treinados, tá? Os seus olhos estão vendo coisas e vão ver coisas ainda mais terríveis que é isso. Você vê aquele louco, né, atirando lá nos Estados Unidos, matando 50 e tantas pessoas, 1000. Ele errou. Porque tem que ser 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Vai muita gente. Do seu lado, pode ser o teu parente. Pode ser até teu parente, meu querido. Deus não tem compromisso com o parentesco, não. Deus tem compromisso com filhos. Deus não tem compromisso com o parentesco. Deus tem compromisso com filhos. Então esteja preparado. Pode vir, não sei de onde. E a sua oração, veja bem, porque tem muita pessoa, não, eu recebo anjo guardando você, meu filho. Que natureza é essa? É ímpia ou santa? É ímpia, então você está falando errado, companheiro. Você está falando errado. Prepara-te, porque coisas virão aí, abençoados, que vai haver choro e ranger de dente na terra. E nós já estamos vendo, né? Eu fico vendo as pessoas que viram essa tragédia, porque quando parece criança, todo mundo geme, né? Principalmente as mulheres, por causa dos filhos, né? Maternidade, isso é tremendo isso. E eu vi as pessoas, né, chorando, falei, pô, você viu? E não falo nada, porque eu não estou ali para colocar a minha opinião. Eu estou ali para receber o que Deus determinou, acabou. Eu glorifico o nome dele, eu e ele, né? Perto dos outros não, porque senão eles vão me chamar de masoquista, de louco, de perigoso. Esse cara é terrorista, prende ele. Isso aqui é só entre nós. Bom, mas vamos lá então no calqueio, a qual o título é E Vivo. E vivo. Você está vivo? Ou está morto? Lá em Gálatas 2, 17, aliás, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Vem aqui. Paulo, mestre dos gentios, pregador da graça, homem segundo o coração de Deus, que foi ao terceiro céus. Então não estou falando de qualquer um, não. Né? Ele vem dizendo aqui, olha, porque eu. Então Paulo está se referindo quem? A ele. Mediante a própria lei, morri para a lei. Isso aqui, meu irmão, na cabeça de um judeu, isso é uma pancada, hein? A fim, então teve o quê? Um propósito. Que se ele não fizesse, esse a fim não viria. É o que acontece com muitos aí, não vem? A fim de viver para Deus. Aí que é bonito. Estou crucificado com Cristo, morto com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, abençoado, o resultado dessa expressão, desse discurso de Paulo, está no final desse versículo. Ele diz, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, quando um filho de Deus é revelado disso aqui, pronto, acabou. Quando ele vê o amor de Deus representado por uma atitude de morte, porque ele morreu.
Jesus não estava anestesiado, não, tá? Para tomar aquelas pancadas, não. Ele estava bem vivinho. Tudo ele sentiu. E ele diz que me amou, então o amor trouxe o quê? Uma obra, um resultado para mostrar que ama mesmo. Se entregou por mim. Quer dizer, eu que deveria e não fui, ele que foi no meu lugar. Ele concebe isso. Então, Paulo aqui, ele expressa aos Gálatas que tinham crescido muito. Era uma igreja. Eu sempre digo, olha, Deus fala com a igreja. Deus não fala individualmente com ninguém, viu, irmão abençoado? Ele fala com a igreja. E toda vez que ele levanta o ministro, ele comunica o ministro para falar com a igreja. Você quer ouvir Deus, você tem que vir congregar como igreja. Senão não ouve Deus. Você vai ouvir os seus sentimentos, a sua carne, os seus vizinhos, os seus parentes, você vai ouvir todo mundo. Como eu fico vendo, né? As pessoas dão as opiniões dela e quem não tem a firmeza da graça, logo concebe as opiniões que estão aí voando sobre a terra. E todo mundo fala, você tem até razão, viu? Ele dá até razão para o camarada, porque ele morreu. Deu razão ao ímpio, porque... Então aqui nós vimos Paulo falando para uma igreja para decidir questões, abençoados, de vida. Porque a graça é vida. Graça é vida. Graça veio para direcionar você a viver na terra bem, que se eu e você não tivermos bem afiado nela, nós vamos padecer como filhos de Deus. Porque essa palavra tem que ser como Davi diz, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não faço nada que não seja dirigido por essa palavra, é o que Davi estava dizendo. E Davi foi exaltado por Paulo como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele viu a graça de Deus. Ele diz, eu não defino nada, eu não decido nada sem Deus. Não, mas estão decidindo aí, eu também preciso. Então vai. O caminho dos homens leva ao quê? A morte. É o que nós estamos vendo aí. Os homens estão indo para a morte. Está cumprindo a palavra. Porque não anda pelos caminhos do Senhor. Não tem a palavra como lâmpada, como direção para a vida deles. E os Gálatas aqui cresceram e tiveram uma direção violenta para a sua vida, que na região da Galáxia a igreja cresceu. Na Galácia, né, a igreja cresceu assim assustadoramente. Cresceu muito. Mas, é o que diz lá em 1 Coríntios 10, 12, não está aí não, Tiago? Paulo dizendo, aquele que pensa que estás de pé, cuide-se para que não caiam. Então, você e eu temos que andar na prudência da palavra, do ouvido ligado a Deus, de congregar, meu irmão. Porque tudo finaliza no congregar. As pessoas que deixam de vir, deixam de ouvir. Se deixam de ouvir, deixam de atender também. Deixam de atender também. Só ouve, só atende quando ouve, quando tem um embate, corpo a corpo, tete a tete, quando não tem. Então, veja bem, quando eles deixaram de ouvir Paulo, porque veio alguém e trouxe alguma coisa que era também interessante. Porque você não vai deixar uma coisa boa para uma coisa fútil. Tem que ser algo interessante. E nós vimos que esse contexto de Paulo aqui com os Gálatas, ele está definindo a situação da circuncisão e da incircuncisão. Ele está decidindo graça e lei para aquela igreja, que depois ia fluir para nós, que somos igrejas também, porque estamos debaixo da graça e de Cristo. É o que ele estava ministrando ali. Então, eles deixaram de ouvir Paulo e começaram a ouvir novamente o quê? A circuncisão, os de Pedro, que nós sabemos que havia um grande embate entre Paulo e Pedro. Os dois travavam
né, em conversas, muitas indiferenças. Porque um cria na circuncisão, o outro cria na incircuncisão. Um cria no Jesus de Nazaré, o outro cria no Jesus ressuscitado. E isso fazia uma diferença tremenda entre eles. Porque quem ouviu Jesus de Nazaré, ouviu o quê? Ouviu o quê? A circuncisão. Quem ouviu Jesus ressuscitado, ouviu o quê? A incircuncisão, que é a graça. Desliga esse telefone, abençoado. Senão vocês vão atrapalhar. E lá em Gálatas 2,7, veja bem, Paulo vem dizendo aqui, em vários discursos com ele, esse versículo aqui é um versículo chave, onde ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então ele estava no embate aqui com os Gálatas, que estavam parando de viver. E como Paulo tinha muita vontade que a igreja vivesse em Cristo, e quando ele via que ali não havia vida, ele entrava combatendo aqueles que estavam impedindo o povo de viver uma vida cristã, né? Então, onde ele diz, olha, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como o de Pedro, como a Pedro o da circuncisão, então ali tem um embate forte, porque essa igreja estava sendo seduzida por Pedro, João e Tiago a afastar do evangelho que Paulo recebeu no terceiro céu. Olha que coisa tremenda. Então deixaram de ver Cristo crucificado, porque Pedro, João e Tiago, abençoado, eles viram quem? Jesus de Nazaré. Eles aprenderam tudo com Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré estava o quê? Cumprindo a lei e os profetas, mas mostrando um reino que haveria de se manifestar após a sua morte. Haja visto que o apego foi tão grande daqueles discípulos de Jesus de Nazaré, que quando ele falou que ia partir, o Pedro levantou e disse: não, mestre, para com isso. Para de falar essas besteiras de o Senhor morrer. Não existe isso. Tenha misericórdia de ti. Então, o apego era muito grande à carne de Jesus de Nazaré, aonde ele teve que repreender Pedro, porque ele viu em Pedro uma atitude de quem? De Satanás, tentando tirar o projeto de Deus para a vida da igreja. Porque ali estava implicando a igreja. Nós, os gentios, que até então não tínhamos parte com aquele movimento ali, de Deus na terra para com seus filhos. Então, ele teve que dar um embate forte. Então, todas as vezes que alguém quer tirar alguém do propósito de Deus, mostrando um Deus segundo a carne, não um ressuscitado, essa pessoa começa a ser um problema para o ministério, que precisa de abrir a mente das pessoas e fazer ela pensar melhor com respeito a Deus e o seu evangelho, a sua vontade, a sua vida aqui na terra. Então, Paulo vem e começa a bater forte, aí em Gálatas 3:1, olha o que ele diz aqui, olha: ó Gálatas insensatos. O que uma pessoa insana, louca, né? Chamou eles de louco. Ó Gálatas insanos, loucos, quem vos fascinou a vós outros? Então essa igreja, ela deixou ser levado pelo fascínio, que quer dizer pela feitiçaria de alguém, e que tirava-os totalmente do plano e do propósito e do viver de Deus na vida deles. Ele diz: ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então, quer dizer, ele chama a atenção deles para que os olhos deles foram expostos à crucificação, quer dizer, a redenção da sua vida aqui na terra. Olha, ele dizendo: olha, eu tirei vocês do pecado, eu tirei o diabo, o inferno de vocês, mostrei quem vocês são, abençoados, completos, perfeitos, e agora vem alguém e está tirando os olhos do crucificado?
Quem vos fascinou dessa forma? E Paulo ficou tão indignado, porque aquele povo sabia bem da graça que Paulo tinha passado por ele, parece, porque Paulo viveu muito tempo com eles, mostrando. Então ele ficou fascinado, ele falou, mas não é possível, como é que pode, depois de tudo isso, vocês agora serem seduzidos pela religião, a religião encantar vocês? Então nós corremos esse risco, abençoado. Se nós não tivermos bem atento, bem consolidado nesse propósito, você pode ser levado fora dele. E você certamente não terá mais os privilégios que a graça tem para você. Lá em 2 Coríntios 5,16, ele vem dizendo, né, porque quando eles ouviam Pedro, João e Tiago, eles estavam ouvindo quem? Eles falando de Jesus de Nazaré. E Paulo já tinha definido, lá em 2 Coríntios 5,16, ele diz, assim que nós daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Qual o modo do Jesus de Nazaré? Que quem traz essa doutrina de Jesus de Nazaré? Pedro, João e Tiago. Que foi muito bom antes da cruz, excelente, maravilhoso. Depois da cruz, isso não pode ser mais colocado em evidência para a igreja, porque senão eles vão tropeçar, e não vão viver mais, aí vão entrar na morte. Vão entrar na morte e não na vida. Então, voltaram para a lei, para as obras, que é o quê? Condenação. Lá em Gálatas 3,10, nós vamos falar muito sobre Paulo, você vê que está tudo em Gálatas, e ele instruindo o povo aqui corretamente. Ele vem dizendo, olha, para vocês que estão deixando, né, o ressuscitado, e esqueceram da sua crucificação, ele vem dizendo, todos quanto, pois, são das obras da lei, então o contexto era a lei, estão debaixo de maldição. Então a lei traz o quê? Maldição. Olha, os resultados, lógico que está dentro do propósito de Deus, de tudo isso que está acontecendo na terra, essa maldição terrível sobre a terra, é oriundo disso aqui. A religião, ela que provoca os céus para manifestar o poder de Deus em destruição para as pessoas. Porque ele está dizendo, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Se uma pessoa falar assim, olha, Deus te abençoe. E a destruição é uma coisa que está Olha para você ver. Deus te abençoe. Uma coisa que é tão bonita, que aos olhos de todos soa até bem. Jesus te acompanha, Deus te abençoe. Vai com Deus. Deus te guarde. Não é bonito? Mas ele está referindo qual época? A época da lei, que se expressava dessa forma. E ele vem dizendo que isso é uma obra, não é? Se eu disser, olha, vai com Deus, Deus te abençoe, isso é uma obra. Eu fico vendo as pessoas que passam lá no meu escritório, que andam pregando, né? Chegam lá, são até dedicados, com papelzinho, olha aqui um folhetinho para o senhor aqui, Jesus está voltando. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus... Quer dizer, eles estão o quê? Inseminando lei. E a lei traz o quê? Maldição. Então, o sistema religioso, ele está infundindo na terra o quê? Maldição. Porque eles estão nas obras da lei, jejuando, pagando preço, orando, impondo mão, batizando, expulsando demônio, perdão de pecados. Então, eles estão estimulando o quê? A lei. E ao estimular as obras da lei, eles estão debaixo de maldição. Esse episódio aí dessas crianças que foram queimadas e filmando lá, todo mundo gritando, meu Deus, me ajuda, meu Deus, meu Deus. É loucura aquilo, né? Quem não tem uma mente equilibrada na doutrina, com ela e grita, Deus, ajuda lá sim, Deus, vai lá, Deus, vai lá, nós vamos estar orando aqui, Deus, vai lá, vai lá, vai lá. Ele não vai, não. Ele está lá. E foi ele que provocou aquilo. Porque ele poderia deter quem ele quisesse, ou não?
Pode o homem na terra respirar se Deus não permitir? Não pode. Não pode, abençoado. A vida e a morte está na mão de Deus, meu irmão. Ninguém move na terra sem que Deus permita que ele mova aqui. Ó. E se moveu é por quê? Porque ele está no controle. É doloroso? É. É difícil você enxergar uma coisa daquela? É. Mas é a vontade de Deus. Exterminando na terra os ímpios. Eles chamam a gente de loucos. Mas nós somos mesmo, né? Porque é loucura eu falar sobre isso, mas o que eu posso fazer? É o que está escrito, né? É o discurso, né? Maldito todo aquele que não permanece em todas as doutrinas escritas no livro da lei para praticá-las. Então ninguém consegue. Então se torna o quê? Maldito. Então, abençoado, então voltaram para a lei. É o que Paulo estava condenando lá os Gálatas. Vocês voltaram, quem depressa vos levou a fascinar e vocês voltar tão depressa para a lei, para os rudimentos da carne? Então, lá em Gálatas 3:10, nós falamos agora lá em Hebreus 6, de 1 e 2, que são os rudimentos, né, estão debaixo de condenação, quer dizer, estão na prática da lei, e aqui está a prática da lei, né? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos. Olha aí. Então nós não podemos mais voltar para essas práticas. Uma vez que nós voltamos para elas, estamos debaixo da lei. E na lei existe o quê? Condenação. Todos, pois, que são das obras da lei, ó, você vê, lei e obra, estão debaixo. Como nós estamos debaixo da graça, que é debaixo da bênção, eles estão debaixo de maldição. Não tem como. Hoje, abençoado, eu fico olhando as pessoas, Deus nos fez crescer tanto, né, que hoje nós olhamos as pessoas e falamos, como é que eles vão fazer? Eu fico perguntando, como é que eles vão fazer? Hein? Aliás, como é que eles fazem para viver? E eu fico vendo as pessoas sorrindo, eu falei, daqui a pouco ele pode ser exterminado, aqui agora. Por quê? Estão sem proteção nenhuma. E hoje o mundo está cheio de opções para a morte. Outrora não era tanto, hoje tem muita opção. Porque hoje tem muita coisa viva, né? Muita coisa acionada para matar uma pessoa. Você vê os meios, os carros, os aviões, os navios, as motos, tudo. Você vê que tudo isso são ferramentas de morte, meu irmão. Usada para matar, você sabia? É usado para matar. Não tem jeito. E uma a qualquer momento pode acontecer. Não é assim que as pessoas dizem, hoje eu sei a hora que eu saio de casa. Mas eu não sei se vou voltar. Essa é a expressão mais correta, mais exata para eles. Por que estão debaixo de maldição? Porque receberam a lei, não estão debaixo da graça, né? Então, por quê? Porque voltaram, os Gálatas aqui voltaram para Pedro, né, com o seu apostolado, e desviaram o povo da graça. E hoje nós vimos um sistema religioso caduco que está desviando um povo a cada dia do Senhor. Eu vejo as pregações deles, eu digo, meu Deus, tanta gente ouvindo isso, e eles estão caminhando para a mortandade que assola o meio-dia. Porque eles não são livrados de nada, abençoado. Nada, 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 nada. Pelo contrário, o mal está vindo sobre eles. Lá em Gálatas 2,14, olha o que Paulo condena aqui a esses que estimulam, né, para viver a lei que é condenação. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, então o Evangelho tem o quê? Uma verdade. E quem não está nela, nesse proceder, está vivendo uma vida incorreta.
Paulo diz isso, olha, quando porém vi que não procediam corretamente. Você está procedendo corretamente, conforme o Evangelho? Ou não é para você responder, é para você pensar. Você está andando corretamente segundo o Evangelho? Nós temos que sempre estar pensando nisso. Quando eu gostei muito da pregação que nós fizemos, né? Adquirindo riqueza, quando lá em Deuteronômio 8:18, Moisés disse assim, olha, lembra-te do Senhor, vosso Deus. Você lembra dele? Olha, aqui está o resultado. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eles não estavam o quê? Lembrando do Senhor. Estava lembrando do quê? Do ventre. Não era do Senhor que eles estavam lembrando. E quando eu não lembro do Senhor, eu ando incorreto. A minha fala diz isso. As minhas atitudes dizem isso, que eu não estou andando corretamente segundo o Evangelho. Eu estou deixando que a maquinação da minha mente instruída pelo sistema religioso caduco, legalista, me conduza. Então eu não posso ser conduzido a não ser pela palavra, pelo Espírito. Porque uma vez eu estou andando segundo a verdade. E ele apontou alguém, ele disse a Cefas, que era Pedro, né? Vives como gentio e não como judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeu? Quando Paulo repreende aqui Cefas, Pedro, ele está dizendo, olha, tu vives como gentio, que não era para viver, porque ele era judeu, ué. Ele não tinha que viver como gentio. Porque o gentio não pode viver como, o judeu não pode viver como gentio. E não como judeu. Por que obrigas os gentios? Obrigação. Vem aqui receber uma bênção. Se você não receber uma bênção, a sua vida vai ser pega pelo diabo. Obrigas. Toma uma água fluidificada, entra aqui no banho do sal grosso, no banho de descarrego, vem aqui na imposição de mãos, vem aqui jejuar e orar conosco pela manhã. Olha, você está estimulando a destruição de um filho de Deus. É isso que esses Cefas estão fazendo por aí. Então, disse Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio. Que é isso? Então, ele disse que Pedro estava de quê? Condenar. Porque não estava andando segundo o Evangelho, mas segundo a lei, que Paulo já tinha instruído eles bem. Tinha instruído bem a Pedro, João e Tiago sobre esse Evangelho, mas eles não admitiram e com isso estava inseminando no povo morte, que é pregando Jesus de Nazaré, a sua lei que ele estava vivendo para aquele povo. Lá em Gálatas 1:6, ele diz, Paulo, admirado, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Qual era o outro evangelho? O evangelho da circuncisão. E Paulo chamou a atenção daquele, então você e eu temos que andar com muito cuidado, abençoados, prudentes nesses ensinamentos, para não ser levado por esses ventos de doutrina, porque eles estão aí para te levar para a condenação. Todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Quem que Paulo estava falando? Quem que Deus estava falando ali? Eram os próprios filhos de Deus, quem vivia debaixo da lei? Era judeu, meu irmão. Então, o filho de Deus pode andar debaixo de maldição? Pode. É só ele andar debaixo da lei. Eles vão sentir o impacto da destruição sobre a vida dele. Então, o evangelho abençoado é o evangelho de Paulo. Nós não temos outro a seguir a não ser ele, como ele diz lá em Romanos 2,16. Olha o que ele fala aqui. E nós temos que aguçar isso bem na nossa mente. Ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens.
que é segredo? Aquilo que estava o quê? Escondido. É isso? Ele vai julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo era bem ousado. O evangelho era de Paulo, abençoado, que era o mesmo evangelho do Cristo. Porque ele não diz, já não sou eu mais quem vivo? Cristo vive em mim. Quando ele falava Paulo e Cristo, já estava tudo embolado ali. Já estava tudo misturado. Ele diz, o evangelho é meu. E esse evangelho meu vai julgar o segredo dos homens. Vão dizer quem está andando na lei e quem está andando na graça. Aqui ele diz lá em Salmo 82, 1, ele diz, congregai-vos. Não é isso? Que Deus julga na congregação, no meio dos deuses. Ali ele estabelece o seu julgamento. Então é aqui nessa congregação que Deus está estabelecendo o julgamento sobre o segredo dos homens, de acordo com o quê? Com as 14 epístolas de Paulo. Nós estamos levantando isso aí, e isso aí vai trazer grandes benefícios para nós. Agora, para os demais, vai ser condenação e morte. Tá? Ela em Romanos 16, 25, espera aí, meu, senão me perde a minha direção aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu, então para você estar confirmado na igreja do Senhor, você tem que estar segundo o quê? O evangelho de Paulo. Congregando, semeando, e fazendo a palavra correr, que essa é a edificação do fundamento estabelecido por Paulo e trazido por JH, Jesus Cristo homem para nós. O meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Estava guardado e veio agora à tona, para que nós experimentamos o melhor. Então o evangelho é de Paulo. Paulo traz esse discurso muito forte para os Gálatas, porque ele queria ver aquela igreja vivendo, e vivo, porque não tem outra maneira de viver a não ser estar apegado a esse evangelho, apegado a esse Cristo ressuscitado, está coordenada a sua fala de acordo com os ensinamentos que você tem e eu recebido na nossa mente. Em toda situação, você tem que lembrar do Senhor vosso Deus e aplicar a palavra ali, abençoado. Porque só a palavra tem condição de nos dar vida, e vida com abundância, só ela, mais ninguém. Então, Paulo faz esse discurso forte para eles, lá em Gálatas 2, 19, 20, que nós pegamos como base da nossa pregação. Ele vem dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Você morreu para a lei? Ou você ainda acha bonito as pregações? Fico vendo minha mãe, sempre eu vou lá na casa dela e vejo ela está vendo lá os padrecos, pregando, porque hoje eles viraram pregador igualzinho, os crentes, os pastores, Então ela fica lá e eu paro lá, às vezes sento lá na sala para conversar com ela, estou vendo os caras pregando, Cacildo. Não, e tem uns camaradas bons. Se você não tiver uma mente bem afinada aqui, você vai falar, olha, ele está falando a verdade, cara. A palavra diz que um pouco de fermento, e eles têm pouco ou muito fermento, igreja católica. Você nunca pode lembrar, ouvir um pregador sem saber o que está atrás dele. Que doutrina que ele traz, que povo que ele vive, como ele vive, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não adianta florear uma coisa, sendo que você sabe que a vida daquele cara é contrária à graça de Deus, não adianta, ele está com enganação, para te pegar, Então ele diz, olha, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, então, depois de uma mudança na mente que nós temos, transformai-vos pela renovação da vossa mente,
Você tem um corpo. Porque essa carne que ele está falando aqui é corpo, não são atitudes. Atitude é da alma, que ele chama de carne. Né? As obras da carne são conhecidas, são prostituição, adultério, lascívia. Não, ele está falando agora. E o viver que tenho nesse corpo. Ele diz, vivo, que é o difícil. Viver com esse corpo é difícil, andar no espírito. Porque você tem um inimigo do seu lado, que deita e levanta com você a todo segundo, para tirar a vida de fé nesse corpo. E fé nesse corpo significa o quê? A fé vem pelo quê? Ouvir o evangelho. O que você profere no dia a dia? Dependendo do que você fala, você está na fé. Dependendo do que você não fala, você está na carne. Você está na condenação. E a melhor maneira de começar bem o dia é levantar e dizer, hoje é o melhor dia da minha vida. Se você não falar isso, você vai ver que você vai tropeçar o dia inteirinho. E não vai confessar. Você vai se envolver nos negócios do mundo, você vai envolver na família, você vai envolver no mundo que vai impedir de você proferir. Olha, isso acontece comigo, abençoado. Eu tenho uma vigília no meu corpo tremenda, porque eu conheço a carne que eu tenho. Não é o corpo, é a carne. E eu sei que o meu corpo foi viciado por essa carne. E você também tem que saber que o seu corpo foi viciado por essa carne. As coisas maldosas estão influenciando você ainda, ou não. Por isso que um dos frutos do Espírito se chama o quê? Domínio próprio, que é esse que eu acho que eu vejo que é um sério para nós andarmos aqui na terra glorificando e vivendo. Então Paulo diz que o viver que tenho agora, vivo pela fé. Vivo pela fé que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é importante, porque Paulo aqui estava discutindo com Pedro e João, que estava vivendo onde? Em Jesus de Nazaré. Aqui define, vivo pela fé no Filho de Deus. Quem que era o Filho de Deus para Paulo? O ressuscitado Cristo. Cristo era o Cristo dele. O Jesus dele era o Cristo, era o ressuscitado. E o Jesus de Pedro, João e Tiago era quem? Jesus de Nazaré. Que você, vendo as cartas dele, identifica 100% com Jesus de Nazaré. E Paulo disse, se conhecíamos Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais desse modo. Então, o viver nessa carne, ele diz, vivo pela fé. O justo viverá por fé. E a fé é o quê? É a certeza e as convicções. E ela só pode ter essa certeza e essas convicções instruída no Evangelho, nas 14 epístolas. Que diz que você é mais que vencedor, perfeito, completo, predestinado, um Deus. Você tem que ter essa posição, porque senão a sua boca vai proferir Pedro, João e Tiago. Porque isso é aí que milita dentro de nós. A carne milita, Jesus de Nazaré. O Espírito milita, Jesus ressuscitado, o Cristo. Esses dois aí são violentos. E eles guerreiam entre nós, dentro de nós. E nós temos um mundo para isso. Então ele diz, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Aqui nós vimos Paulo sendo transformado, abençoado. Quando ele diz, já não sou eu mais quem vivo, isso é muito bonito falando, não é? Isso é muito bom. Paulo, para falar que não é ela mais que vive, é Cristo que vive em mim, ele teve que deixar a família, ele teve que deixar toda a riqueza humana que ele tinha, toda a posição que ele tinha. De perseguidor passou a ser o quê? Perseguido. Ele teve que tomar várias chibatadas. Ele foi apedrejado e colocado como morto fora da cidade. Então, essa questão de falar, olha, abençoado, ela tem que ser imbuída com viver. Não que você vai viver isso, porque aquilo foi para Paulo.
Não foi para mim, não foi para você. Como Jesus de Nazaré, foi para Jesus de Nazaré, não foi para mim. Como Pedro, como Moisés e os demais, aquilo foi para eles, cada um na sua etapa. Jesus Cristo, o homem, teve a sua etapa, aquilo foi para ele. Para nós é diferente. Mas nós temos que observar isso para andar com o quê? Com o pé firme no chão, abençoado. Então ele diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive. Ele recebeu a transformação. E ao receber a transformação, ele diz, agora, para viver na carne, eu vivo pela fé. Quer dizer, crendo em tudo que o Senhor trouxe para a minha vida e vivendo. Então, ao você viver, eu tenho que ouvir, as pessoas têm que ouvir você falando o Evangelho. Como? Muitas vezes no relacionamento, de alguma situação, você pode colocar o vocabulário do Evangelho naquilo ali. Não é parar e fazer uma pregação para aquela pessoa, porque naquele momento não era o momento de pregação. A pessoa tem que ver que você entende? Tem uma atitude e uma expressão que eles vão falar, você é positivo, hein? Eles vão falar assim, né? Porque eles não têm outra visão, né? Você é positivo. Você é positivo, que legal, você está sempre sorrindo e fala coisas bonitas, fala coisas ricas, porque pregando esse evangelho normalmente, as pessoas não sabem que você está falando da Bíblia. Porque eles não entendem nada da Bíblia, os nossos irmãos crentes não entendem nada disso. Assim é? Então, e vivo pela fé. Então, só pode viver quem está andando pela fé. As situações do mundo não podem mudar a ordem que está sendo estabelecida da graça na sua vida. Assim é, pessoal? Você é mais que vencedor, perfeito, completo.